Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. A gente começa a década com muita alegria, né? Trazendo um abraço de nossas casas espíritas no estudo, nesse estudo desse capítulo do Evangelho, que o nosso querido amigo, professor José Jorge, conhecido de alguns, ele falava assim: se eu pudesse, eu imprimiria o capítulo 5º e daria para todas as pessoas, porque o capítulo 5º é uma preciosidade, cumprindo o papel de esclarecimento e de consolação que a doutrina faz. Pois bem, gente, a gente lá no Leon Denis tem um encontro espírita sobre Jesus. E o ano passado foi o Bodas de Prata, 25 anos de encontro espírita sobre Jesus. O tema era Bem-aventurados os aflitos. Ano passado não, desculpe. Ano retrasado, 2018. E aí a gente imprimiu, eu ia até trazer, um opúsculo, um fascículo do capítulo 5º. E a gente trabalhou uma parte em 2018, outra parte em 2019 e vamos trabalhar outra parte nesse ano, porque é muito importante, né? E encontro são, na verdade, quase 4 horas e a gente não consegue esgotar. Por isso eu fico assustadíssima hoje quando eu vi o tamanho da tarefa. Porque é muita coisa, né? Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa. O primeiro tema é a felicidade não é deste mundo. E é um bordão isso, né? É alguma coisa que alguns filósofos já falam. A página que nós recebemos de Emmanuel, ele fala sobre essa situação, né? E a gente quase sempre, quando fala a felicidade não é deste mundo, a gente fica no ponto de vista das tragédias materiais que caracterizam o nosso mundo, não é nosso século não, sempre houveram situações calamitosas, catastróficas. E aí a gente, porque a felicidade não é deste mundo, a gente também entra, e aí a gente vai fazendo o link, né? Numa outra questão, a felicidade não foi feita para mim. E aí eu fujo de uma das metas da vida, que está lá no Livro dos Espíritos, 614, quando fala a lei de Deus, a lei divina ou natural, é a única e perfeita para a felicidade do homem. Ensina-lhe o que deve ou não fazer e o homem só é infeliz quando dela se afasta. E aí já junta tudo. Porque eu entro em situações melancólicas, eu crio tormento voluntário porque eu não me permito ser feliz. Interessante isso, né? A gente sabota, bloqueia o processo de felicidade. Isso é muito sério, gente. É muito sério. É tão sério que em muitas situações eu estou com as condições de felicidade, está lá no Livro dos Espíritos, é que a minha memória não é numérica, tá, gente? Eu até guardo a situação toda. 922, em que Kardec pergunta que mesmo o mundo sendo complicadinho, provas e expiações, tudo isso, se haverá alguma medida de felicidade comum aos homens. Se é possível agora, nesse momento, eu ser feliz. E os Espíritos falam que sim. São 2 viés. Em relação à vida material, está na posse do necessário. E, em relação à vida moral, aí tem 2 situações. Fé no futuro e consciência tranquila. Olha só, gente, os espíritos não falaram nada surreal. Posse do necessário. Ah, mas é o necessário, tá. A criaturas é quem falta o necessário. Teresa Dávila mesmo, né? Faz o trabalho com a população de rua, falta o necessário. Tá?
mas há possibilidade de se suprir o necessário. É que a gente, na maioria das vezes, é indiferente a isso, mas o necessário, basta ver as arrumações de final de ano. Quanta coisa, né? Quanta coisa que a gente nem sabia que tinha, não é isso? Quanta coisa que se joga fora porque saiu da validade. Mercado, a síndrome da promoção, né? O locutor estava falando, né? Estava falando. Aí, porque a coisa é muito barata, eu vou e compro 10. Eu já contei uma situação que eu vivi, quando meu filho ainda era encarnado, e aí ele ia com uma listinha para o mercado, e eu, né, com a minha lista. E o mercado que a gente ia, era o antigo Dallas, tinha um carrinho para criança. E eu aproveitava aquilo para exercitar nele a leitura, né? A exercitar a mobilidade, exercitar cálculo, tudo isso a gente, a mãe aproveita, né? E mãe que ensina aproveita bem, né? Para trabalhar essas habilidades. É claro que no carrinho dele vinha uma porção de coisa que era retirado, entendeu, né? Mas vinha o que tinha que vir. E aí, naquele dia deu lá, oferta da gelatina. A gelatina estava como se fosse hoje 10 centavos. Aí eu falei assim, vai lá. Aí ele olhou, fez assim, era o sinal, né? Quantas? Assim, pega 10, pega 12, né? Aí ele pegou aquilo tudo e botou no carrinho. Quando chegamos em casa, ele olhou e a gente arrumando e falou assim, gelatina azul, eca! Porque naquele momento da fase dele, não tinha blueberry, né? Hoje tá bem falado, mas naquela época não tinha isso, né? Eca! Aí ele ficou assim, imagina, gelatina azul, mousse azul. Eu fazia um sorvete de gelatina, né? Sorvete azul. Aí o pai falou assim, eu, hein? Aí eu dei uma olhadinha, a validade mais ou menos próxima. Aí o que eu fiz? Falei assim, gente, aqui em casa não vai dar certo. Dei para a creche da Malé, lá da obra social do Leon Denis. Aí a roupa assim, meu Deus, gelatina azul. As crianças não vão querer. Eu falei assim, ai, mas são muitas. Se você misturar com alguma coisa vermelha, vai ficar parecendo uva, né? Não vai dar nada. Então, mas isso para mim foi um grande aprendizado, né? Que é você se entulhar de coisas que você não precisa. Quando a doutrina fala posse necessário, esse necessário é tudo na vida. Eu já falei aqui na casa, alguns sabem, né? Eu não sou formada, mas estudo um pouquinho acerca de organização. E é algo surpreendente, porque a nossa questão neurológica, ela está ligada na criação de estruturas, né? Então, se eu vivo numa bagunça, né? Na verdade, o meu sistema neurológico, que tem a ver com o cérebro, sistema nervoso central e tudo, ele bagunça. E aí é por isso que eu não tenho tempo, eu não tenho espaço, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque eu não consigo ter visão das coisas. Eu, na terça-feira, foi um dia assim, cheinho, né? O Leon Denis botou o curso 8 horas da manhã. Assim, quando começou essa história, nós trabalhadores votamos contra, né? Porque 8 horas da manhã, né, gente? Bento Ribeiro, imagina, né? É um negócio danado. E aí nós vamos treinar com uma turma do que é o espiritismo. Aí a turma bombou, encheu. A partir daí, outras pessoas começaram a pedir, a gente tem a experiência de sábado, que é curso 8 horas da manhã, e enche demais, e o pessoal assiste 8 horas da manhã e vem às 10. Quer dizer, pra gente que é trabalhador, às vezes é complicado, mas pra pessoa, e a casa espírita quer servir, é isso, né? Então, na terça-feira, primeira aula de livro dos médiuns, a gente deu aula às 8 e deu aula às 10, né? Porque aí continua até o horário das 10, né? E a partir dali eu fui para casa da minha mãe. E fui para casa da minha mãe para fazer organização. Aí tinha uma arca, né? Arca, cara.
E assim, em organização, o que a gente aprende, né? É um setor de cada vez, né? E uma das regras é você setorizar, né? Então, jarra junto com jarra, caneca junto com caneca, cada coisa é junto, a mesma família, né? Isso, a gente brinca e aprende isso. E aí eu organizei uma parte da arca, que estava cheia de coisas. Inclusive, né, alguns presentes das bodas de ouro dela. Papai já desencarnou há 16 anos, então, né? Aí algumas caixinhas, alguma coisa. Aí separei, né? Separei o que se queria guardar do presente, né? Separei foto, aquela coisa toda. Conclusão, sobrou na parte de cima meia de um setor, meia, e da parte de baixo mais do que meio espaço. E tudo organizado. E alguma coisa teve que ser jogada fora. Para que eu quero a caixa daquelas taças que estão sendo usadas, né? Para que eu quero isso, aquilo outro? Então, seja jogado fora alguma coisa. Aí até ela fala assim, e a outra parte? Se é a outra parte, a gente vê. E quando se organiza alguma coisa de alguém, né, essa é regra, tem que ser com a pessoa. Porque ela tem que ver o significado daquilo, né? E ela tem que entender aquilo. Então, eu estou falando isso não é bobagem não, gente. Se a gente se organizar, a gente vai ver que a gente tem o necessário. Mais do que o necessário. Muito mais do que o necessário. E quando eu aprendo a ver que eu tenho o necessário, eu consigo compartilhar muito com o outro, porque sobra tudo, inclusive dinheiro, gente. Dinheiro. Porque quando você não desperdiça, não joga fora, né? Ah, tem hortifruti, né? Tem hortifruti, né? Tem hortifruti na terça e quarta perto de casa, né? E tem outro todo dia que passa. Você aprende a controlar a preço, aprende a comprar o que você vai usar, né? O que adianta eu comprar não sei quantos quilos de batata, porque tá barato, se eu não vou usar aquela batata toda e vai estragar? O que adianta eu comprar o pêssego, que dá uma delícia, tá barato tudo isso? Aí eu compro uma quantidade enorme. Se na minha casa se come 2, no máximo 3 por dia. É isso. Agora tem gente na rua, né, que gostaria de ter o pêssego, que gostaria de ter o prato de comida, que gostaria de ter o sanduíche, que às vezes eu acho que é muito caro, por quê? Eu estou além do necessário. E a posse do necessário não é viver com mesquinharia, não, que tem gente que pensa, viver mesquinho, não. Quando você centraliza o que é necessário, você percebe que você tem muito mais que necessário. Olha só. E valoriza aquilo, né? Que coisa boa é poder escolher a roupa para vestir. É bom, né? Porque aquela criatura que não tem, gente, e quem trabalha em população de rua sabe, você tem que dar sempre por quê? Porque não tem para quem lavar, como lavar. A gente tem lá na Tijuca, em alguns prédios, né? Algumas pessoas resolveram proporcionar a alguns moradores não, que ninguém mora na rua, alguma pessoa da população de rua, quase sempre aquelas pessoas assim mais dóceis, né? Menos problemáticas, resolveram oferecer o banho, né? E a lavagem da roupa. Aí, para essas, quando você vai, aí você, não, peraí, só mais um jeans, não precisa mais não que eu posso lavar. Eles falam isso. Quer dizer, 2 jeans resolve a situação deles. 2 camisetas, 2 cuecas, resolve. E o chinelo resolveu. Leva para frente para quem não tem o que a gente tem. Olha só. Aí você dá uma parada, né? E vê o que você tem no guarda-roupa. E dá trabalho para arrumar, por quê? Porque tem muito. Porque se tivesse menos, não tinha dando trabalho, né? Então, gente, posse do necessário é fácil avaliar. A outra questão, consciência tranquila. Quando é que eu tenho consciência tranquila? Quando eu cumpro meus deveres, não é assim? Qualquer dever, gente. Mesmo que você fique cansado, mas eu sei, ai, que coisa boa, tô cansado, mas tá bom, né? Chegar em casa, tomar um banho de cabeça e tudo, vestir uma roupa confortável, eu tô muito bem. Por quê? Cumprir o dever. Qualquer dever, gente. Dever material e moral, não é? Visitar uma pessoa no hospital. É um dever, né?
que agora a questão das mãozinhas na rede social é uma coisa muito séria. Não substitui presença. Fulano desencarnou, aí a gente fala, né? Que Fabiano, fala da nossa casa, que aqui não tem isso não, mas Leon Denis, que Leon Denis, doutor Erma, os guias, Jesus, todo mundo protege, eu não saio da minha casa para abraçar o amigo. Põe mãozinha, luzinha, olha só, eu posso falar com certeza, mas quando você vai, como a nossa Tereza Almeida, que num período de 8 meses, 3 irmãos desencarnaram. Então, domingo, a gente tinha saído da atividade da rua, do café com fé, aquela coisa toda, aí veio a notícia, desencarnou o irmão, o sepultamento 4h30 em Auma. Domingo estava aquele sol, né? A gente já tinha andado no sol umas 3 horas na parte da manhã para atividade ali, né? Aí algumas pessoas ficaram em casa, almoçamos junto e fomos para lá. E agora em Auma, eu não sei se vocês sabem, eles fizeram uma outra parte lá, enorme, mas você anda muito para chegar, né? Aí a gente anda, né? Vai lá, isso, né? Quente, a beça, o sol, mas aí você abraça os amigos, abraça a família, você chega em casa à tarde, né? Mas com uma sensação de leveza, que talvez se estivéssemos em casa, sentado com o ar-condicionado, vendo Faustão, não seria a mesma coisa, a gente estaria entediada. Então ter a consciência tranquila é muito fácil, não é fazer nada além do que você pode, é dentro daquilo que você pode, você cumprir o seu dever. Dentro do trabalho, eu não sabotar o trabalho para fazer de conta que eu fiz e não fiz. É naquela hora que eu recebo o salário, eu falo assim, eu fiz, né? Mereço, eu trabalhei. Se trabalhei mais um pouquinho, posso até ficar chateada, falar assim, não, assim que eu puder eu vou reivindicar um aumento, né? Ou dependendo da situação de desemprego, é melhor eu puxar o freio, né? Que se eu reivindicar alguma coisa, tem uma fila aí de currículo que pode entrar no meu lugar. Mas a gente tem a consciência que fez bem feito, por menor que seja a situação. Então, gente, essa felicidade, ela é possível. E aí, quando o livro dos Espíritos fala que é da lei de Deus, então eu repito o que a Luzia fala, a Luzia Matias, né? É da vontade de Deus que sejamos felizes. Aí começa a vir mais outras coisas, que agora eu entendo porque que juntou tudo. Não posso falar da casa, né? Aí, a gente fala assim, mas como é que eu posso ser feliz se desencarnou aquela criatura que eu mais amo? Como é que pode alguém ser feliz se desencarna um filho antes dos pais, se desencarna um neto antes dos avós, se desencarna alguém que está no topo da carreira e de repente desencarna? Como é que pode ser feliz? E aí, tem uma frase no Evangelho que eu gosto muito, quando ele diz assim, ó, a gente costuma criticar aquilo que a gente não consegue compreender. Porque eu tenho 2 pontos de vista, né? Ou eu encaro a vida sob o ponto de vista material ou sob o ponto de vista moral, né? Dentro das ideias materialistas, ele tem uma visão do sucesso no que é perecível e transitório. É transitório. E por isso, esse sucesso, ele não tem sustentação. Por isso que você vê assim, como é que pode fulano? É uma pessoa bonita, é uma pessoa saudável, é uma pessoa que tem dinheiro, que tem fama e mesmo assim desiste de viver. Por quê? Porque tanto a saúde, tanto a beleza, tanto a fama, tanto o dinheiro, né? Tudo isso é transitório e perecível. E ele vai chegando num ponto que ele não vai dar ao espírito a felicidade. Não vai dar. E aí, dentro dessas perdas, Kardec, né, os espíritos, ele fala, Francisco Nicolau não,
Samson, ele diz, né? Muitas vezes as pessoas não têm que abandonar a família. Hoje eu estava na atividade física e se falava de intercâmbio. E é alguma coisa que as famílias buscam muito. Por quê? Porque está difícil ter sucesso no Brasil, né? Então ele tem que ir para um outro local, para ele começar a ver, para se equipar e vir até com uma titulação que é superior à do outro para conseguir o quê? Dinheiro, a verdade é essa. Uma colocação com dinheiro. E aí, como uma pessoa hoje falou, né? O filho vai para Dubai. É quase plano espiritual, né? De tão longe, né? E a pessoa tá feliz, né? Arrumando passaporte e comentando, né? Até porque ele foi selecionado, é uma pessoa inteligente, a gente fica contente. Agora observa só, ele vai ficar lá um bom tempo, né? E a gente não sofre, por quê? Porque a gente sabe que ele está vivo. A gente sabe que aquela estada lá vai ser boa para ele. Por que não assim, em relação à desencarnação, se a doutrina fala e nos prova que somos imortais? Olha só, é a mesma coisa. Só que em vez de Dubai, ele vai para o plano espiritual, né? Mas chega lá, ele vai continuar a capacitação. Ele vai ser cuidado, ele não vai estar jogado no plano espiritual, ele vai estar sendo cuidado por uma família acolhedora, né? Por uma família que tem condições de oferecer o melhor. Encontrar até amores que deixou lá. E com certeza, quando ele voltar, ele vai ter condições de voltar melhor. É essa, gente. Então, na verdade, eu não perdi aquela criatura que eu amo. Simplesmente, eu tive que deixar, né? Para que a criatura se capacitasse. Olha que consolação que a doutrina vai dar para a gente. Então, o que era aflição, vira oração. O que era desequilíbrio, vira equilíbrio. Porque imagina, e a gente até falava com essa companheira agitada, ela falou assim, não, eu até faço terapia acalmando, porque você imagina a criatura em Dubai... E daqui a pouco mandar uma mensagem assim, mamãe tá nervosa, ai, mamãe tá nervosa, desesperada. Olha só. E essa mensagem ser mandada diariamente. O outro não vai ter sossego, né? Ele está numa terra estrangeira, numa linguagem diferente, com professores, escolas, numa experiência bem diversificada. O que a gente fala? Precisa de sossego. Não é isso? Precisa de sossego para estar bem. Os nossos amores desencarnados também precisam disso. A nossa emoção chega diretamente e chega mesmo porque eles fazem parte dos nossos contatos. E contato não dá para deletar não, né? É muito deselegante você deletar um contato, só deleta quando está dando muito prejuízo, né? Mas caso contrário, você não deleta, né? Então a mensagem chega. E dependendo do grupo, ele lerá coisas até que a gente não gostaria que lesse. Então a nossa emoção, a nossa atitude, o nosso comportamento chega aos desencarnados. É isso. E aí a doutrina fala e prova através da obra O Céu e o Inferno. Posso pegar aqui? Em que os espíritos vêm para contar. Tem um que é fantástico, que é a mãe e o filho. O filho tinha uma doença já degenerativa e o menino desencarna. Quando o menino começa a passar mal, e é claro que vai desencarnar, a mãe dá uma olhadinha e fala assim, espera aí, que eu daqui a pouco encontro com você. E aí tem umas outras pessoas, os amigos da vizinhança ali socorrendo o filho, e a mãe demora a chegar, o filho desencarna. Quando eles vão ver no outro cômodo, a mãe cometeu o suicídio. E aí o que Kardec faz? Evoca o filho na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele diz
que ele estaria, como é que você está? Eu estaria muito melhor se não fosse o ato da minha mãe. Já pensou o que é isso, gente? Aparentemente, sobre o ponto de vista do materialismo, foi por amor, não é? Mas, na verdade, esse amor tem um outro nome que é posse. É meu filho, é meu, né? Então, se as coisas não acontecem de acordo com o que eu quero, eu acabo. E a mãe, mais sério, ela não conseguia ver o filho. Olha só, que complicação. Os dois aqui é muito interessante a comunicação, e o Kaique, né, ele fez bem mesmo na peça, né? Os dois estão no mesmo ambiente, mas ela não consegue vê-lo. Por quê? Ela estava cega, né? Ela não conseguia vê-lo. Olha que sofrimento, gente. Então, tem a resignação, que é o consentimento do coração, né? Mas tem a nossa obediência à lei de Deus. E aí nessa hora é assim: o Deus é superior a mim, sabe mais do que eu e faz melhor do que eu ou não. Das duas uma. E nessa hora eu vou provar qual é a minha relação com Deus. Eu vou provar para mim mesmo, não é para ninguém não, né? Ah, mas quer dizer que não vai doer? É claro que vai doer. Vai doer. A saudade da presença física, né? O fluido do outro. É claro que isso aí vai fazer falta, não há dúvida. Porque senão seria indiferença. Mas eu vou ter a noção pela doutrina espírita qual será o meu comportamento para o nosso contato continuar sendo proveitoso e prazeroso. Então, logo, a gente se equilibra, a gente encontra. E é muito comum, é comuníssimo, gente. A gente que lida com o negócio de desencarnação, né? É muito interessante. As pessoas assim, ah, eu sonhei com fulano. E fulano falava assim, olha, eu tô bem, avisa pra fulano que eu tô bem, pra ciclano. É muito comum, é mais comum do que parece. Se eu tive um sonho, não teve um sonho, eu encontrei com fulano. E na obra Nossos Mensageiros, tem um companheiro que está na Câmara de Retificações. Mensageiro é uma obra de André Luiz. E aí a Câmara de Retificação é para cuidar, então ali tem tratamento com passe, água fluidificada, é tratamento mesmo, né? Para quem desencarna. E naquele momento, gente, um dos companheiros começa a sair assim, meio correndo pelo local, tem um surto. É que na época de André Luiz não tinha essa palavra surto, né? Surtou. Aí o homem surtou e tudo, aí vem Narcisa para perguntar lá à enfermeira, o que houve com fulano? Aí falou assim, ele estava tão bem, né? É a família. É a família que lança esses sentimentos de desencontrar, de inquietação, e ele passa mal. Sabe qual é a solução? Mandar uma carga de problemas para a família para deixar o companheiro em paz. Olha, ó, abre o olho, hein? Abre o olho, porque aí a família vai ter que cuidar dos problemas, né? E deixa o desencarnado continuar o seu setor. Olha só, gente. E às vezes não acontece, eu não sei se alguém já teve oportunidade de visitar companheiros em hospitais psiquiátricos, né? Ou a situação assim. Assim, tem pessoas que são proibidas de entrar. Às vezes é uma pessoa ligada, ou às vezes é uma pessoa falada. Então, quando se vai num hospital psiquiátrico, tem lá na recepção a lista de pessoas que eles chamam recomendáveis. E as pessoas proibidas de entrar. Por quê? Aquela pessoa vai entrar e pode contar que ou na visita ou quando ela sair, o paciente vai ficar pior. Porque a criatura e não sabe, né, como entrar, como falar, como se acomodar. Com o desencarnado é a mesma coisa, gente. Tem gente até que fala assim, todo mundo sonha com fulano, menos eu. Pois é, né? Coloca um espelho e dá uma olhadinha para ver como é que tá a sua cabecinha, né? Como é que você pensa como fulano? Se você não fala assim, se fulano estivesse aqui, eu não estaria enfrentando essa fila do banco. A gente ouve essas coisas, gente. Se fulano estivesse aqui, né? Então, na verdade, eu estou numa dependência. E eu estou querendo que o fulano continue a me servir?
embora nesse momento ele está impossibilitado. Então, essa questão da morte prematura, né, gente? Se a gente entender a vida espiritual, a gente vai ver que está tudo no tempo certo. E até ver que se tudo que é material é perecível, corpo tem prazo de validade, não adianta falar Deus me livre e me guarde, porque a gente vai desencarnar. Tem gente que vai estar rogando praga, não, gente. Vai desencarnar. A gente não sabe quando, né? Mas vai ter um momento lá. E é bom que a gente pense, não de uma forma mórbida, mas de uma forma preparatória. Como é que eu vou deixar a vida? Como estarão as pessoas? Porque tem gente que fala até na chantagem emocional, né? Você vai ver só quando eu morrer, como é que você vai ficar? Quem é que vai fazer o seu chocolatinho? Não faz isso não, gente. Aí desencarna, aí a pessoa assim, cadê fulano que não fez meu chocolatinho de manhã? Cadê ciclano que não passou minha roupa? Vamos trocar esse expediente, tá, gente? Vamos trocar esse expediente. Aí, tem o 22 que é, se fosse um homem de bem, teria morrido. Isso a gente fala beça, isso aí fala. O noticiário, aparece lá a tragédia. Aí você vai, tá vendo? Fulano tão bom desencarnou. E esse monte de gente, né? Joãozinho Malvadeza, tá tudo vivo aí. E até sobrevive, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas nessa questão que a gente vive de segurança, né? Tem pessoas que são baleadas e para não entrarem no hospital e serem presas, né? É levado um cirurgião que faz a cirurgia, às vezes sem asepsia, sem anestesia, porque não tem anestesista lá, né? Faz, tira a bala, ou põe a bala, faz dar pondro, e dali a 2 semanas a pessoa tá boazinha. Tá andando de novo. Aí a pessoa tá vendo? Aí aquela pessoa boa, que teve todo cuidado, tudo isso, aí, tá vendo? Morreu. Ué, vamos lá, gente. Qual é o objetivo da vida? Tá aqui, ó. Tem um objetivo. Livro dos Espíritos, 132. Os Espíritos falam que Deus impõe a encarnação, e quando ele fala encarnação, é a gente espírito usar o corpo, usar a matéria, com a finalidade da gente progredir. É só para progredir, gente. A gente acordou só para melhorar, não tem outra coisa não. Progredir é melhorar. Só para isso. Só para isso tem o corpo. Só para isso tem família. Só para isso tem saúde ou doença. Só para isso tem emprego ou não. Só para isso tem calor, né? Só para isso. A gente está aprendendo a progredir. Está aprendendo. Então, Deus, quando dá a tarefa, dá o recurso. Eu escutei isso uma vez por via mediúnica, não sei que espírito é, mas a lição para mim valeu. Deus, quando dá a tarefa, dá o recurso. Se a tarefa é progredir, ele me deu instrumentos. Agora eu tenho que começar a fazer como os cegos de Jericó. Senhor, que eu veja quais são os instrumentos que eu tenho na minha vida para eu melhorar. E nem sempre para eu melhorar é aquilo que eu desejo, mas quase sempre é aquilo que eu preciso. Eu tenho uma amiga, cirurgiã, neurocirurgiã, e ela, né, tem uma fragilidade gástrica, hepática, que é uma coisa, assim, seríssima, gente. Eu até brinco assim, aí você é tudo com ar, né? É água, alface e ar. Porque, assim, qualquer coisinha, qualquer coisa que escape num tempero, num condimento e alguma coisa, aquilo ali causa um transtorno de dias, né? E como vocês sabem, né, neurocirurgião pega a cirurgia de 12 horas, né? É assim, são coisas delicadíssimas, né? Mesmo agora nesse sistema de robótica, tudo isso, mas são cirurgia, porque é muito delicada, assim, centésimo de milímetro que erra, você perdeu, né? Então, é algo muito minucioso. E aí ela fala assim, Deusinha, que meu marido fala que Deus não dá asa à cobra, sabe? E como eu falo isso, ela adora isso. Assim, Deusinha, Deus não dá asa à cobra. Eu falo assim, o que é, querida? Olha só, Deus.
E ela é magrinha, né? Ela é bem magra, assim. Olha, porque você sabe, eu sou gulosona. Deusa. Eu só não como porque eu não posso. Mas se eu não tenho essa fragilidade digestiva, ela até brinca, eu comeria tudo, de tudo, salgado e doce, porque é alguma coisa que eu gosto, mas eu não posso por quê? Primeiro que eu vou passar mal, muito mal, né? E se eu passar mal, as cirurgias que eu tenho que fazer, como é que fica? Então olha só, gente. Então olha só. Ela não pode comer um docinho, né? Eu descobri um bolo que ela pode comer. Mas assim, o bolo que ela pode comer é o bolo que a maioria de gente que gosta de doce não gostaria muito, né? Porque ele não é bonito, né? Não é, mas é alguma coisa, né? Que faz a gracinha dela. Percebemos, gente? Então, olha só o que é a bondade de Deus. O fato dela ter uma doença, uma fragilidade, o fato, né, de mesmo tendo o dinheiro, não poder comer tudo que quer, para ela, é o recurso que ela tem para quê? Para ser uma excelente profissional, para servir dentro do que tem que servir. Olha só. Então tem que perceber isso, enxergar a bondade de Deus quando Ele me dá, mas também quando Ele me tira. E quando eu tenho certos impedimentos, vou falar uma outra questão, coisa de amigos, né? É bom ter amigos que a gente tem histórias vivas. O rapaz é sempre um sucesso intelectual, tudo bem. Aí fez direito, né? Antes de acabar a prova da OAB, beleza? Aí assim que acabou, tirou a carteirinha, aquela coisa toda, mas ele queria ser juiz. Ele queria ser juiz, né? E aí, faz a primeira prova. Não deu, porque ele na redação colocou alguma coisa que discordava com a banca. Com quem avaliou, não era a banca, com quem avaliou a redação dele. E aí, né? Fez a segunda. Esqueceu de responder, de passar lá uma questão. Como eram 2 vagas, ele não entrou. E aí a revolta dele e da família é muito grande. Aí foram conversar com o doutor Herman. E o doutor Herman falou assim, está certinho, você não pode ter esse cargo. Porque você, mesmo sendo espírita, vai ter tentações para repetir o que você já fez. E não é certo, meu filho, que você não caia. Então, vai trabalhando simplesinho, aí, né? É claro, ainda ofereceu. E até oferece uns dias aí, já que você não vai precisar trabalhar tanto para subsistência, que você tem uma família e tem uma situação boa, oferece alguns dias aí para a justiça gratuita, que vai fazer muito bem pro seu coração. Olha só, gente. Então ele não passou, não é porque não tivesse capacidade, não. Havia impedimento para quê? Para que ele não cometesse falhas e não comprometesse novamente a reencarnação. Então deu para entender, se fosse homem de bem teria morrido, não tá? Porque quem já completou a tarefa daquela encarnação pode ir tranquilamente qualquer idade. Agora quem não completou, quem está em recuperação, já viu que tem gente que todo mundo morre menos ele? Aí a pessoa visita fulano que está pertinho, que nada. Quem vai visitar desencarna e o fulano está lá, né? Droga vida, né? A gente está num caso agora da dona Rézia Cordeiro, né? A matriarca, 102 anos vai fazer. 102, perfeitamente lúcida. E não vai. E aí dá para julgar porque que a pessoa não vai? Tem ali tarefa, e eu creio até tarefa junto à família. Porque é um ponto de união, é um polo de apoio, e tem ajuste na família que precisa ser feito enquanto ela está ali, todo mundo está ali, eles estão trocando. Eu não sei depois da desencarnação como é que fica. A gente não sabe, gente. Então, se fosse homem de bem, teria morrido, virou a página. Bem, 5 minutos, né? Aí vem aquilo que é muito interessante, quando eu falei de sabotar a felicidade. São chamados
tormentos voluntários. E aí, os espíritos falam, haverá maiores que aqueles causados pelo ciúme e pela inveja. Vamos pensar bem. O ciúme é a ideia da posse, que é uma ideia irreal, né? Eu não tenho nem o meu corpo. Eu sou usufrutuário, estou aqui alugado, né? Não sei por quanto tempo, não é isso? Mas a gente tem uma ideia de meu. É meu, né? Ninguém pega. Como é que vai ser, né? Ontem a gente está com uma menina nos ajudando na questão de faxina, né? Ela está indo de 15 em 15. E ela falou assim, Deus, você acredita que numa casa que ela ia, né? Ela deixou de ir, sabe por quê? A pessoa ia fazendo tudo. Porque não gosto que mexa nas minhas coisas. Então por que contratou alguém? E o que é meu, né? O que é meu? Então o ciúme é isso, né? Eu me prendo a coisas, a pessoas, a situações. Tem gente que não se aposenta. Porque está preso lá ao cargo, né? Ao cargo, né? Ao cargo, a pessoa fica lá. Emprego público, então, isso é terrível, gente. Que aí você estimula o filho, o neto a fazer concurso, mas a pessoa não sai. Aí sai, a pessoa chama na expulsória. Agora só uma pessoa que a gente conheceu, de magistério, 75 anos. Por quê? Ela era do Estado, o Estado não tem tanta organização, né? Então não viu a idade que ela já estava. E ela falou assim, eu quero me aposentar pra quê? Pra ficar em casa vendo o programa de televisão? Eu falei assim, ué, gente, mas tem tanta coisa pra fazer, sem ganhar dinheiro, mas com as compensações morais, né? Que a gente fica doidinha. Mas a pessoa, muitas vezes, ela não quer fazer aquilo, né? Então, essa ideia de posse, do ciúme, né? E a inveja. Se fulano tem, eu tenho que ter também. Por quê, gente? Eu lembro, quando eu fiz 60 anos, o meu marido me deu um iPad, né? Na época eu queria um tablet, olha só, eu queria um tablet, né? Porque eu não conhecia a tecnologia. Quando ele veio com o iPad, eu falei, eu não sei pra que isso. Hoje eu sei, né? Que tá lá 7 anos funcionando muito bem, né? A gente vai atualizando, mas beleza, né? Mas aí, eu saía com aquilo como um tablet, né? Lendo alguma coisa, tudo isso. Uma pessoa olhou e falou assim, o quê? Eu tenho que ter um. E a pessoa comprou, foi lá comprar. Porque não era porque precisava, porque a pessoa já tinha um tablet, né? E naquele momento, há 7 anos atrás, o tablet funcionava mais ou menos, né? Mas porque o outro tem, eu quero ter. E aí ele diz, haverá tormentos maiores, porque quase sempre a inveja, eu me comprometo com situações que eu poderia estar livre, leve e solta, mas eu me comprometo com aquilo. Porque eu quero reproduzir o padrão de vida do outro, não entendendo que eu sou uma individualidade e que muitas vezes eu não preciso daquilo. Preciso daquilo, gente. Para que eu quero? Eu estou lembrando de Gandhi, quando ele dá aquela visita, né, que ele vai lá na Inglaterra e tudo, e aí ele chega no aeroporto que tem a exposição dos tesouros e ele fica olhando, né, ele fica olhando. O acompanhante, que era o responsável lá pela realeza, falou assim, Gandhi, pode escolher qualquer coisa que será um grande prazer a coroa presentear você, para você levar como lembrança. Porque ele olhava e sorria, né? E ele falou assim, não, eu estou sorrindo, vendo quanta coisa que eu não necessito. E ele estava feliz por isso. Olha só, gente. Então ele não era o quê? Invejoso, né? E se a gente colocar na nossa cabeça, quanto sofrimento não é sofrimento por causa disso. Eu tenho, que a Joana de Anjos fala, até uma coisa que é mais ligada para as meninas. Os meninos são muito ligados, não. Um pouquinho, mas não muito. A gente se preocupa mais. Tem o evento. Com que roupa eu vou? Aí começa, né?
Aí, dependendo do evento, aí vai, aluga, ou comprou isso, aquilo, e às vezes com uma confusão, e aí já começa a dar o quê? Uma agonia, que vai ser só para usar naquele dia, depois não posso usar isso, não sei o quê, mas o aluguel também é um absurdo, e uma confusão séria. A Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela fala assim: ser sóbrio. Se apresente limpo e com distinção, ela diz, né? E ela fala assim: a extravagância chama muito mais atenção do que a sobriedade, não é? A questão do Oscar, esses prêmios que acontecem, o que vira ali manchete? A extravagância, né? A criatura que vai lá com o seu pretinho básico ou com a sua roupa assim, muitas vezes talentosíssima, está lá sentada e aí surpreende na hora que é falar do nome e a pessoa vem para receber o prêmio e você fala assim: engraçado, tão simples. Pois é, né? O simples é chique, né? Então, gente, até porque Deus é simples, a natureza é simples, né? Então, ele fala, né, dessas questões causadas pelo ciúme e pela inveja, por eu não me aceitar. E aí, porque eu não me aceito, eu vou só dar uma puladinha, tá? Eu entro em estados melancólicos, que é o que a gente chama de depressão, e eu tenho que achar aqui. A gente no encontro, lá do Leon Denis, a gente estudou grande, tá? A gente aqui da apostila pequenininho. A gente estudou essa escultura, que é um homem, né? Virado pelo buraco aqui, vazado. É a imagem da melancolia, né? Na verdade é um homem de bronze, mas vazado, né? E aí é o que a gente hoje, e a Joana fala, da depressão. Uma saudade indefinida, uma tristeza indefinida. Eu tenho tudo, mas não tenho nada, né? E aí a própria psiquiatria, a própria psicologia fala, né? Que, mas aí tem que tomar remédio, sabe por quê? É tão da alma, e a alma, o espírito é tão forte, que a gente acaba lesando o corpo. Então você inibe formações hormonais, você inibe, produções hormonais, você inibe sinapse, você inibe a sua mobilidade, aí você acaba tendo que ser medicado, porque você fica doente. Você perde o gosto de viver, é o tal desgosto pela vida. E aí, eu vou ao Evangelho dos Espíritos, tá, gente? Na questão 943, Kardec pergunta aos espíritos qual é a causa do desgosto que, sem razão aparente, parece que assola a nossa vida. E ele fala assim: efeito de 3 coisas. Primeiro, falta de fé. Segundo, ociosidade. E terceiro, saciedade. Ora, a doença é o mal do nosso século. Tá certinho, não tá? Tem gente que fala assim: é daqui para pior. Não, gente, se a lei de Deus é do progresso, como é que pode piorar? Agora, ainda há pouco eu falava, né, conversava com Maria, sobre um livro que é assim, vossos jovens profetizarão do... Pega na minha bolsinha aí, querida, que tem o nome do autor que eu esqueci. Adeilson, é a outra. Na outra ali do lado, Adeilson, né, Adeilson? Adeilson Salles, em que ele trabalha a questão de suicídio, de automutilação em jovens, né? Ele vai trabalhando essa questão, né? E aí a gente colocava, e assim, Dona Ivone Pereira e Luiz Sérgio vão provando que são médios ostensivos. E aí vem o desafio. A gente na casa espírita vai ter que aprender a trabalhar com isso. E eu estava conversando até com Maria, né? É assim, alguma coisa, está piorando, não. Está vindo à tona situações que vão desafiar o nosso sentimento, o nosso estudo, a nossa dedicação.
Mas quando você consegue resolver um problema, você deu um passo à frente, né? Você cresceu, você evoluiu. Então as dificuldades vêm como desafios à evolução. Quando eu fico pensando numa situação dessa, embora não tenha na família, eu estou trabalhando o meu altruísmo. Eu estou rompendo a casca do egoísmo. Quando eu falo, eu não sei o que fazer ainda, eu estou trabalhando meu orgulho. Eu vou começar a me juntar com outras pessoas para descobrir uma solução. Então, a lei é do progresso. Mas a falta de fé leva à desistência. Ociosidade. O espírito humano foi criado para servir, para progredir. Por isso, na página da felicidade, Emmanuel fala ali que enquanto o nobre estava lá entediado no castelo, Jesus estava sendo crucificado, abençoando e espalhando luz para a humanidade. O objetivo é servir, gente. Então, falta de trabalho, isso é muito sério, que a gente está, principalmente criança e jovem, a gente está furtando as crianças e os jovens de terem compromissos. Porque a gente quer que eles sejam mais felizes que a gente. E a gente está desvinculando o trabalho de felicidade, né? E há tarefas que tranquilamente eles podem fazer, até como brincadeira. Arrumar os próprios brinquedos, né? Organizar, mesmo que você depois dê uma olhadinha. Eu estou lembrando do meu. Aí naquela questão de fazer cama, né? Aliás, tem uma geração enorme agora de jovem que não faz cama. Não, vai deitar de novo. Eu vou assim, engraçado, né? Se você escova dente, vai sujar de novo, então não escova, né? Essa coisa, né? Então, aí fazer cama, né? Aí ele ia, né, gente? Você imagina 5 anos, aí puxa para um lado a coxa, aí puxa para o outro, e aí ficava toda assim do jeito. Aí é claro, gente, que depois eu ia e ajeitava, mas todo dia ele fazia. Até que chegou um ponto, acostumou, virou hábito. Colocar a roupa no cesto, né? Colocar a toalha no lugar, isso não cai a mão. E eu lembro uma vez, e isso eu conto para os amigos, que meu filho falou assim, eu estava passando roupa, eu morava em Jacarepaguá, no meu quarto, e ele no quarto dele estava vendo uma coisa, acho que Jasper, daqueles negócios, daqueles filmes Chaves, era uma coisa assim. Aí daqui a pouco ele assim, mãe, deu aquele grito. Aí eu corri, o que houve? Queria um copo d'água. Aí eu peguei uma bandeja, botei água, mertiolate, gaze, algodão, éter, tesoura, esparadrapo, e fui, né, na bandeja. Aí ele chegou assim, que é isso, velho? Eu falei assim, pra você gritar tanto, me tirar do meu serviço para trazer água, aconteceu alguma coisa. Você deve estar fraturado alguma coisa, machucou. Aí ele ficou assim. Ele cresceu. Ele falou assim, mãe, nunca mais eu esqueço daquilo. Que é a questão de ser útil no limite das suas forças. E eu lembro que ele falou assim, né, mãe, eu que devia ter apanhado um copinho d'água oferecido à senhora, que a senhora passando roupa devia estar com sede, né? É isso, né? E a outra questão é a saciedade, gente. Quando você tem muito e você não resolve isso, você fica vazia. Então tem remédio isso? Para falta de fé, eu tenho o quê, gente? O estudo. O estudo vai me dar o quê? A fé raciocinada. A compreensão. Eu raciocinada não, raciocínio. Ih, gente. A média que é raciocinada, né? Errei aqui. Para ociosidade, a gente tem o quê? Trabalho. E para saciedade, a gente tem o quê? Solidariedade. Vamos compartilhar tudo aquilo que a vida nos apresenta. E por isso eu comecei falando daquela arrumação e do necessário.
A gente tem muita coisa que pode dividir. Espírita, a gente tem muito livro que a gente pode oferecer para Sebinho, para biblioteca, né? Algumas casas espíritas, Tereza tem, né? O Sebinho, que é aquele livrinho usado, aí a pessoa coloca lá aquele dinheirinho que ajuda muito, né? E leva aquele livro, né? Ou até para asilos, para locais que precisem. Então, gente, e aí, a última coisa é... Não. Que eu não falei? Que eu tenho que falar? Não, acho que eu falei de tudo. A verdadeira desgraça. Então, gente, eu acho que a gente, na nossa conversa, chegou a essa conclusão. Que a verdadeira desgraça não é aquela que o materialismo fala, não. A verdadeira desgraça é aquela que está ligada à vida moral. Não é? Quando eu não tenho fé e quando eu não tenho consciência tranquila, isso é a verdadeira desgraça, não é? Porque se eu tiver fé e consciência tranquila, mesmo que me falte o necessário, eu falarei como os irmãos da rua falam, amanhã é um outro dia. A coisa vai melhorar. Ele tem todo o direito de ficar com aquele lanche que é maior, mas fala assim, não, deixa só isso comigo, porque mais na frente pode ter alguém que precisa. Não precisa me dar outro cobertor não, que eu já ganhei um. O que é isso? Falta o necessário, falta. Mas a fé de que somos filhos de Deus, que Deus é nosso paizinho, e que a lei é de progresso e tudo só pode melhorar, tudo isso vai fazer com que a gente vença as barreiras do materialismo, né? Que cada vez mais vai colocando a gente para baixo. Então, amigos, que a gente possa ter a certeza que Deus é nosso Pai. Que a gente possa ter a certeza que temos grandes amores que velam por nós. Que a gente possa ter certeza que, como espíritos imortais, cada um de nós tem uma boa e generosa tarefa para realizar na vida. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós. Muita paz.